Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live na companhia de todos. Hoje, dia 30/5/2023. Então, meus amigos, muitas pessoas estão com dúvida a respeito de como será essa transição planetária. Nós vamos dar um salto quântico, mas, no entanto, não será um único salto quântico. É a primeira de muitas etapas. Isso é um fato. É só ver os Windmakers. Aliás, eu estou preparando uma atualização dos Windmakers que eu irei apresentar muito em breve. Então, nós vamos entrar na quarta densidade. A quarta densidade prevalece ainda a fisicalidade, assim como na quinta densidade, onde estão todos, a grande maioria dos membros da Federação Galáctica de Mundos. E nós iremos permanecer assim, segundo os Windmakers, até o século 27, com a confirmação do crononauta Al Bielek. O crononauta tem um vídeo bastante esclarecedor de 2001, 2002, se eu não me engano, ele que fez parte do projeto Montauk. Então, nós vamos chegar a um estágio onde seremos seres etéricos, praticamente quase que perfeitos, só que isso vai levar ainda pelo menos 700 anos, tá, meus amigos? Então, a gente vai ficar ainda bastante tempo na fisicalidade, ok? Tem pessoas que acreditam que a transição planetária nós iremos ser promovidos diretamente para a sétima densidade, onde os seres não têm corpos. Então, seres da sétima densidade não dependem de espaçonave, não dependem de tecnologia, não dependem de instituições, não dependem sequer de alimento. Eles conseguem se alimentar, produzir o seu próprio alimento. Eles não dependem de absolutamente nada. E sequer têm corpos físicos. Eles podem até assumir um corpo físico, mas eles não estão presos à fisicalidade de nenhuma forma. Aliás, o Dr. Michael Salla falou sobre os celestiais. São seres que estão no quinto estágio, quarto e quinto estágio da escala de Kardashev, da evolução das civilizações alienígenas. Então, existe muito mal entendido com relação a isso, tá ok, meus amigos? Então, nós dependemos, sim, da força humana, a força humana determinante. Aliás, isso faz parte da primeira diretriz da Federação Galáctica de Mundos, a não interferência. Então, eles estão ajudando, aliás, eles só estão interferindo porque os extraterrestres negativos interferiram primeiro. Então, eles abriram, no caso, tem uma brecha para a atuação da Federação Galáctica de Mundos. Então, repetindo, os seres extraterrestres positivos só estão interferindo para corrigir aquilo que os negativos interferiram na civilização humana. Não mais do que isso. Então, eles podem interferir, sim, estão interferindo, mas isso até um certo ponto. Eles não vão violar a primeira diretriz. A primeira diretriz, que a gente já sabe, já trouxe para a baila aqui para vocês, é concernente à não interferência. Você não pode interferir em civilizações que estão em evolução. Nós somos uma civilização em evolução. Então, eles só podem interferir naquilo que foi manchado. Por exemplo, se uma comunidade terrestre, como os reptilianos, os Greys, interferiram na nossa evolução, eles têm que consertar isso. Então, eles vão consertar aquilo que eles manipularam. Mas eles não vão além disso. Então, quem vai completar, quem vai efetivamente libertar a humanidade é a própria humanidade. Não será um terceiro. Então, não vai ter um salvador. Ou seja, nós seremos os nossos próprios salvadores. Ok, meus amigos? Deixar isso muito claro para vocês, porque, infelizmente, existe muita desinformação com relação a isso. Então, quando os Greys, Nebo, a gangue Nebo, que é composta por 6 tipos de seres diferentes, vieram para cá, eles interferiram na evolução humana. Eles interferiram no curso natural de nossa evolução, através de manipulação. Então, isso abriu uma brecha para que a Federação Galáctica de Mundos possa interferir também. Só que, no entanto, eles vão interferir apenas naquilo, eles vão consertar aquilo que eles atrapalharam, no caso, na nossa evolução. Então, eles vão corrigir este erro, não mais do que isso. Ok, meus amigos? Então, vou deixar isso bem claro aqui, para que não haja qualquer tipo de interpretação equivocada. Ok, meus amigos? Muito bem. Umas informações aqui de geopolítica para vocês. Aqui, Boris Johnson, também conhecido como descabelado, ex-primeiro-ministro, chanceler, ele se diz conservador, tá, meus amigos? Se diz, fazer o quê? Se reúne com o loirão para discutir a usantia. Interessante. Eu não queria realmente ser político, meus amigos, porque eu não consigo fazer média com ninguém. Se eu não gosto de uma pessoa, se eu tenho ressalva com alguém, isso fica estampado na minha cara, eu não consigo disfarçar.
Então, realmente, eu não tenho aptidão para ser político, porque na política você tem que fazer média com certos tipos de pessoa, que é difícil, é bem complicado, né? Por causa do partido, né? Por causa do partido. Porque, infelizmente, grande parte do Partido Republicano, o Boris Johnson é muito bem quisto, por grande parte, por grande ala do Partido Republicano. E, infelizmente, obrigado pelas circunstâncias, o Loirão tem que fazer essa média, entendeu? Tem que engolir, não é fácil não, eu não aguentaria. Aqui, o ex-chanceler, né, o descabelado, se reuniu com o ex-presidente Loirão para discutir a situação da Usante. A reunião acontece na quinta-feira, durante a visita de Johnson, aconteceu já, tá, meus amigos? Agora, acho que vai ser agora, quinta-feira, tá? Muito bem. Durante a visita de Johnson aos Estados Unidos. Nessa semana, se eu não me engano, eu acho que isso aí já foi, tá, meus amigos? Se eu não me engano, de 2 dias atrás, mas isso aqui já foi, tá? Já foi. Nessa semana, o descabelado também se encontrou com políticos republicanos no Texas, com ex-secretários dos Estados Unidos, Loirão, Mike Pompeo, né, para reforçar apoio ao Zantia. Ele quer o apoio do Loirão ao Zantia. Que situação, não é fácil, não. Que saia justa. Né? Descabelado tem sido um apoiador vocal, visitando ao Zantia várias vezes, e pedindo que o Ocidente forneça mais dinheiro, né, vamos colocar aqui, né, muito dinheiro ao país, né, para acelerar a agenda dos globalistas, porque ele é amigo dos financistas. Muito bem. O Loirão, por outro lado, já havia se recusado a se comprometer a enviar ajuda militar aos Zantia se voltasse à Casa Branca. Já tem um posicionamento, lógico, ele é antiglobalista, ele não vai apoiar esse absurdo. E não disse que ele achava que deveria vencer o confronto. Tá, meus amigos? Então, eu tenho uma opinião totalmente divergente. Né? É aquele negócio, ele tem que aguentar esse tipo de coisa, né? Tem que, por causa da agenda, por causa do cargo, porque ele é representante, às vezes ele tem que encarar esse tipo de gente. Não é fácil, não é fácil. Vamos para o próximo aqui, meus amigos. O novo relatório chocante no Canadá sobre interferência estrangeira não encontrou nada. Não encontrou nada. Fizeram o maior rebuliço, o maior escarcéu por uma suposta, estamos investigando, suposta interferência estrangeira no pleito federal do Canadá, que teria sido feito pela China. Só que eles não encontraram absolutamente nada, segundo o relatório, está aqui, meus amigos, não encontraram nada, não encontraram nenhuma evidência, não tem prova. Bem simples assim, não existe. Mas eles dizem que tem que continuar a investigar. Aí fica complicado. O ex-governador-geral canadense, David Johnston, levou 2 meses para apresentar seu relatório. 2 meses para não achar nada. Provocado por alegações de que a China havia se intrometido nas recentes, no caso, federais canadenses, a histeria atingiu tal pico que o Ottawa expulsou o diplomata chinês. O rei foi até expulso por causa disso, por causa de uma suposição, um boato. Depois que surgiram alegações na imprensa canadense, narrativa, né? Sempre a narrativa. Então, narrativa tem mais, infelizmente, nós vivemos num mundo que a narrativa tem muito mais poder, tem muito mais força do que o fato em si. Aí fica realmente complicado uma sociedade, uma democracia viver nessa circunstância, né, meus amigos? Aí fica realmente bem difícil. Que a China havia ameaçado a família do parlamentar canadense, o Mitchell Hong, residente em Hong Kong, né? Mas depois de conversar com serviços de espionagem canadense, Johnston disse que não encontrou, abre aspas, é ele, o responsável pelas investigações, ele que está dizendo, não sou eu, nenhuma inteligência indicando que o RPC tomou medidas para ameaçar a sua família, ou seja, não aconteceu nada. Johnson se concentra exclusivamente na China e dá um golpe estranho na Rússia, de passagem, mas nunca menciona o tipo de interferência estrangeira trazida à luz na recente comissão da Assembleia Nacional Francesa sobre o mesmo assunto. As tais comissões da verdade. Só que não achou nada. Só conversa, só narrativa. Fato que é bom, nada. Prova, muito menos. Interferência estrangeira, sim. Aqui o articulista, né? Tá falando aqui. Interferência estrangeira comprovada, nós encontramos, na maioria das vezes, mas vinda de um país amigo, aliado, que se chama Estados Unidos da América. Aí sim. Foi ouvido com o presidente Sarkozy por 5 anos pela NSA, diz o ex-primeiro-ministro de Sarkozy, François Fillon. Ele confirmou as revelações da Wikileaks, interferência dos Estados Unidos publicadas em 2015. Indicando que a Agência de Segurança Nacional estava conduzindo vigilância eletrônica de autoridades francesas na Embaixada Americana, em Paris, ou que estava ouvindo a conversa de aliados alemães, do mais alto nível, incluindo as de então chanceler, a Merkel, a Angela Merkel, a antiga chanceler da Alemanha. Que coisa, né, meus amigos? Aquela velha tática, né? Acuse-os daquilo que você faz. É interessante isso aqui, né? É impressionante, é impressionante. Isso é um modus operandi do mundo inteiro, é um modus operandi da cabal, dos financistas. Aqui, a Arábia Saudita pode ingressar no banco do BRICS. Aqui uma ótima notícia. A Arábia Saudita, que recentemente quebrou todas as relações com o petrodólar.
Não acabou, não existe mais petrodólar. O novo Banco de Desenvolvimento, NDB, do grupo BRICS, das principais economias emergentes, está atualmente em negociação com a Arábia Saudita para admitir o reino como seu 10º membro, informou o Financial Times no domingo. Então já está tendo uma negociação para que a Arábia Saudita possa fazer parte do BRICS, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Espera-se que a mudança consolide os laços entre o credor com sede de Xangai, estabelecido pelos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2014, como o segundo maior produtor mundial de petróleo, tá? É interessante aqui. Abre aspas. No Oriente Médio, damos grande importância ao reino da Arábia Saudita e atualmente estamos engajados em um diálogo qualificado com eles, disse a NDB em comunicado visto pelo FT. Tá, meus amigos? Então, muitas vezes, os Estados Unidos gosta de culpar a China pelo que eles fazem, tá, meus amigos? Para cobertar o que eles fazem de verdade. Então, eles fazem isso, mas eles têm que arrumar alguém, uma trama, para desviar o foco, para desviar os olhares. Isso é uma tática já bastante velha e conhecida também. Aqui, meus amigos, com relação à quebradeira generalizada dos Estados Unidos tem que saldar, tem que saldar a sua dívida agora, já no começo do mês. Nós temos notícia. Eu apresentei para vocês 3 hipóteses e parece que os financistas querem arrastar isso por mais tempo. Então, eles negociaram com o presidente da Câmara, que é o Kevin McCarthy, o BD, e parece que eles querem arrastar isso por mais tempo. O Benjamin Fonfort, pena que eu não tenho um artigo aqui para vocês, ele comenta que, muito provavelmente, isso vai ajudar ainda mais a fortalecer o bloco das nações soberanas, porque eles vão se enfraquecer. Entenderam, meus amigos? É isso que vai acontecer. Aqui, Biden, o líder republicano, chega a um acordo de princípios sobre dívida. A Casa Branca e os negociadores republicanos chegaram a um acordo provisório no final desse sábado, dia 27, tá bem recente, tá, meus amigos? Para elevar o teto da dívida dos Estados Unidos e evitar um calote que ameaçava abalar a economia global. Teria consequências, assim, catastróficas, a nível mundial. O presidente Biden e o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, que selaram um acordo durante um telefonema de 90 minutos, agora deve conduzir a estrutura do acordo até a aprovação legislativa final, apesar das objeções de radicais de ambos os partidos. Interessante. Então, meus amigos, eles querem, em suma, resumindo aqui, eles querem elevar o teto da dívida. Então, eles devem, agora a gente pode dever muito mais. Só que tem um detalhe. Se você vai aumentar o teto da dívida e se você não diminuir os gastos, simplesmente da próxima vez vai se tornar impossível. Se já está difícil, na próxima vez que estiverem que pagar a sua dívida, honrar o seu compromisso, praticamente vai se tornar impossível. Entenderam? E isso vai enfraquecer os Estados Unidos. Porque é o seguinte, isso poderia ser possível se o BT voltasse atrás, se ele parasse com essa loucura da usante enviando bilhões e bilhões de dólares, recursos dos contribuintes norte-americanos para financiar essa batalha que ninguém ganha. Os únicos que ganham com isso são os financistas, porque eles estão apressando o seu grande reset, porque é isso que eles querem, exatamente isso que eles desejam, é o plano deles, para formar um bloco centralizado, ou seja, apenas as corporações, os grandes bancos, as grandes corporações bancárias iriam centralizar todo o poder na mão dessas pessoas, e eles poderiam acelerar-se a sua agenda mundial. Compreenderam, meus amigos? Só que tem um porém. Não contavam com a astúcia do BRICS. Então o BRICS está construindo um bloco para se contrapor a este bloco. Ele está muito mais do que viável, muito mais robusto, muito mais bem estruturado economicamente. E se eles tivessem feito isso agora, no dia 1º, ainda eles poderiam rivalizar com o bloco do BRICS. Só que, mediante a esta nova informação, eles não vão ter condições de disputar de frente com o BRICS. Não tem como bater de frente. Simplesmente eles vão ser destituídos. Entenderam, meus amigos? Eles não têm condições econômicas de disputar com o BRICS. Todos os bancos do mundo, grandes bancos, presta atenção no que eu estou dizendo, isso é uma informação oficial. Muitos bancos do mundo, grandes bancos centrais do mundo já estão comprando ouro adoidado, porque eles estão apostando na formação desse novo bloco, eles estão apostando também na queda do sistema ocidental, ou seja, dos financistas, e que vai ser formulado um novo sistema econômico. Compreenderam, meus amigos? Então isso é um indicativo muito forte, é uma aposta. Se vocês querem compreender o que vai acontecer no futuro, vocês devem prestar muita atenção na movimentação da economia, do sistema. Então quando você começa a ver o movimento econômico, ele indica o futuro, indica o que vai acontecer na economia mundial nos próximos meses. E todos os indicadores estão mostrando, sim, com essa compra generalizada, assim, frenética de ouro por todas as nações do mundo, Iraque, Índia, África, todo mundo comprando ouro, aumentando suas reservas de ouro,
É porque eles não estão acreditando mais no sistema fiduciário. Então o sistema fiduciário vai cair e eles acreditam sim esse novo bloco do BRICS, né, que vai ser um bloco econômico de caráter militar, de caráter econômico e político, que vai se contrapor a este sistema que é controlado, sistema babilônico financeiro, que é controlado pelos financistas há décadas, há muitas décadas. Né? Essa aqui é a verdade. Eles controlaram a partir, acho que do começo dos anos 30, desde 1929, né, com a Grande Depressão de 1929, a partir de então, praticamente, os financistas controlaram, esse foi o marco inicial do controle e da supremacia dos financistas na economia mundial. Realmente estamos vivendo em tempos de grande transformação. Interessante, muito bem. Aqui tem mais. BIDE pondera a 14ª emenda em futuras linhas de teto da dívida. Tem que aumentar o teto da dívida. Então, se você devia 2x, que era o máximo do teto da dívida, agora você vai dever 4x. Quer dizer, se você não reduzir gastos na próxima vez, né, porque você vai ter que pagar isso, tá, ok? Você vai ter que pagar. Né? Uma hora vai ter que quitar essa dívida. Vai ficar o quê? O que é difícil vai se tornar impossível. Mas impossível mesmo. Isso simplesmente é arrastar um problema por mais tempo, tá, meus amigos? É só arrastar. Por quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses. Só que ele vai o quê? Estrangular a economia dos Estados Unidos. Já está prometendo isso. Vai aumentar os impostos. Em vez de acabar com esta... Eu não vou usar a palavra correta aqui. Esse negócio de enviar bilhões para o Zé, lá na Osântia. Não. Seria uma forma muito simples, né? Porque... no contribuinte norte-americano, não. Ele vai estrangular, ele vai continuar enviando dinheiro, vai insistir nisso, mas quem vai pagar o pato? O contribuinte, o povo norte-americano. Meus amigos, o próprio Fulford diz que não é possível que haja uma revolta generalizada dos Estados Unidos, porque se a situação já está difícil, tende a ficar muito pior. Ok? Muito pior mesmo. Os Estados Unidos já está caminhando para se tornar um país, financeiramente falando, de terceiro mundo, porque já está vivenciando problemas de terceiro mundo. Né? Ou seja, até há pouco tempo eles estavam cogitando o calote internacional. Calote internacional. Isso era visto apenas como nações como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. Você nunca imaginaria isso da parte dos Estados Unidos. Então, a economia americana está colapsando. Entenda, quando eu falo economia americana, na verdade, a economia o quê? Dos financistas. O presidente BIDE insiste que não abolirá totalmente o teto da dívida, como secretário do Tesouro, né? Ele pressionou lateralmente, mas procurará invocar os poderes da 14ª emenda para evitar o calote no futuro. Interessante isso, né, meus amigos? Uma frase na 14ª emenda que diz que a dívida pública não deve ser questionada. É interessante que eles devem até para o Brasil, tá, meus amigos? Eles devem para vários países latino-americanos. Aqui, que os democratas argumentaram significa que o presidente poderia continuar unilateralmente a emitir dívida se o Congresso não agir. Então ele pode aumentar ainda mais a dívida, né? Aqui ele tem esse recurso que ele pode recorrer à 14ª emenda e aumentar ainda mais a dívida dos Estados Unidos. Isso é uma verdadeira loucura, não tem palavra para descrever esse negócio, tá, meus amigos? É uma verdadeira insanidade. É difícil descrever isso. Aqui. BIDE admitiu que, ao mesmo que tivesse se apoiado nisso, o resultado levaria muito tempo para tramitar nos tribunais, a tempo de evitar que o Tesouro ficasse sem dinheiro no início de junho. Né? Quer dizer, você simplesmente vai aumentar o teto da dívida, você vai criar uma lei para você dever como se não tivesse amanhã. Tem países aqui também, da América do Sul, que estão tentando replicar isso. Você sabe muito bem que eu estou me referindo. Infelizmente, vai na mesma onda, infelizmente. Aqui. Acordo do teto da dívida dos Estados Unidos bloqueia impostos de mineração de Bitcoin de 30%. Quem vai pagar o pato? O povo americano. Aqui, resumindo, meus amigos, ele vai aqui aumentar 30% o imposto de mineração empresas de mineração e de criptomoedas. 30%. Uma medida que o governo BIDE argumentou ser necessária para limitar os danos ambientais e sociais causados pelas operações de mineração de criptomoedas. O motivo real, a gente sabe, isso aqui é justificativa, mas na realidade é outra. O motivo real, no entanto, era simplesmente tirar receita adicional para o orçamento americano em queda. Né? Então, está alegando, não, por questão ambiental, social, quer dizer, é tudo bonitinho, mas a realidade é outra. A realidade é que ele está sem dinheiro e quer arrumar, né, mais dinheiro. Vai procurar onde? No contribuinte americano. Ou seja, vai estrangular ainda mais a economia e o povo americano, o contribuinte norte-americano que vai pagar o pato. Né? Ou seja, a inflação vai aumentar ainda mais. Meus amigos, a inflação já está alta nos Estados Unidos. Crise energética. Com essas medidas, tende a crise a aumentar muito mais. Não precisa ser nenhum economista para fazer essa previsão. Não precisa ser profeta, não precisa ter bola de cristal. A curto prazo, tá? Nos próximos 3, 4 meses. E, ao mesmo tempo, o BRICS vai formar o quê? Vai formalizar o seu bloco, né? Entre 19 a 81 nações,
Agora vai ter um evento na África, né, unificando a África, tendo adesão da maioria dos países africanos, da Ásia e também países aqui da América Latina, como o Brasil. Então o BRICS ele quer confirmar isso, concretizar isso, né, de uma forma contundente, né, para realmente criar um bloco que seja invencível, entenderam? Invencível, que possa demolir, não tem como rivalizar com eles. Então eles vão estar num patamar muito acima do Ocidente. E quando isso acontecer, meus amigos, muito provavelmente grande parte dos países europeus vão aderir. A América do Sul inteira vai aderir. A África vai ficar quem? Só Estados Unidos e Canadá? Não tem como resistir. Vai ter que se render também. É uma questão de tempo. Compreenderam, meus amigos? Porque vai se tornar simplesmente insustentável. Insustentável. O que o BRICS e as nações soberanas estão fazendo nesse momento é apostando nessa queda, nessa quebradeira generalizada, e o sistema deles, o reset deles, simplesmente vai se tornar inviável, insustentável, inoperacional. Tudo bem, vocês querem fazer isso? Vocês vão fazer. Só que o sistema de vocês vai se tornar totalmente inoperacional. Ok? E nós estamos aqui construindo realmente um sistema que vai se contrapor ao de vocês e vai simplesmente engolir o sistema de vocês. A gente vai passar como um trator, né? Vamos demolir todo. Entenderam? Isso é uma tática, é uma estratégia muito inteligente mesmo. Só que tem um porém aqui. Eu vou retornar à espaçonave. Tem um porém. Existe um porém nisso tudo, né? Que é bom a gente salientar aqui, meus amigos. O BD poderia muito bem dar o calote, ele poderia fazer isso, dar o calote agora no dia 1º de junho e implantar o Gran Reset. Vamos ver o que vai dar. Os Estados Unidos vai aderir, grande parte da Europa vai aderir, né? Na América do Sul praticamente ninguém vai aderir, né? Porque a maioria dos países está sinalizando para o lado do BRICS, mas nós vamos ter os Estados Unidos e a Europa. Quem sabe algum país sul-americano também, né? De repente, possa aderir. Eles poderiam dar esse start. Eles teriam condições para isso. Mas por que ele não fez? Eis uma questão. Por que ele não fez? Porque ele quer ganhar tempo. Porque ele está protelando isso, aumentando o teto da dívida. Né? E veja, se você quer, até a gente compreende, né? Você está numa situação apertada, você aumentar o teto da dívida, só que para isso você tem que diminuir gastos. Muito. Mas assim, de bilhões. Não é $100, não é $1.000, não é $1 bilhão. Bilhões. Você vai ter que reduzir custos públicos em bilhões e bilhões de dólares. E para isso se tornar viável, ele tinha que acabar. Né? Ele tinha que acabar com esse impasse da Usantia, parar de financiar o Zé lá da Usantia. Aí realmente seria totalmente viável, ok? Mas ele não vai fazer isso, ele vai simplesmente estrangular ainda mais o contribuinte norte-americano. Já está prometendo, mostrei para vocês, já prometeu. Então a situação dos Estados Unidos já está muito bem delineada, já está muito bem desenhada. Mas por que será que ele fez isso? Sabe o que eu acredito, meus amigos? Ele quer ganhar tempo, porque ele talvez use os financistas, os inimigos da humanidade, a sua arma secreta, que seria talvez uma invasão de falsa bandeira. A gente sabe, existem vários indicativos mostrando que a divulgação está às portas. Né? Dia 11 e dia 12 de junho, o Dr. Steve Green vai presidir o maior evento dos últimos, acho que eu diria, mais de 20 anos, de divulgar, a maior tentativa de divulgação de todos os tempos com um ambiente favorável, muito diferente de 2001, muito diferente. Um ambiente favorável, hoje tem um Pentágono, hoje existem leis para proteger os denunciantes. Então, em circunstâncias bem diferentes, muito diferentes, e ele promete algo grandioso. Então, a divulgação já está praticamente engatilhada. Agora, eles podem tentar usar a sua cartada final, que foi profetizada pelo Elner Van Braun. Né? Elner Van Braun, que fazia parte da NASA, ele era alemão, ele veio para os Estados Unidos na Operação Paperclip, né, 1956, tá? Porque a NASA foi fundada em 1958. E ele profetizou, olha, a última cartada, quando não restar mais nada, quando eles tiverem mais recursos, eles não tiverem nenhuma carta na manga, eles vão apelar, né? Eles vão apelar para o maior engano de todos os tempos, que será uma invasão de falsa bandeira. Então parece que é isso que vai acontecer, meus amigos. Parece que é isso que vai acontecer. Mas os agentes da luz estão se antecipando, por isso que a divulgação tem que ser apressada. Né? Então existe pressa. Então correr contra o tempo. Então a revelação tem que vir antes que isso aconteça. Antes. Então a revelação vindo antes, com certeza, nós poderemos, eles vão frustrar, nós poderemos realmente, de fato, frustrar as intenções desses negativos. Ok, meus amigos? Muito bem. Então é isso que está acontecendo no mundo. Veja, meus amigos, por que é importante, e pessoas que não entendem isso, por que é importante entender o que acontece nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é um espelho do que acontece, principalmente aqui no Ocidente. Então, todos os países do Ocidente, os Estados Unidos é uma espécie de espelho. Então, através do Estado, porque é tudo replicado. Amigos, tudo que aconteceu nos últimos anos,
nos Estados Unidos, todas as medidas políticas foram replicadas aqui também. É só ter um pouquinho de memória. Vamos puxar a memória lá atrás, tudo foi replicado, entenderam? Então, os Estados Unidos serve sim de referência para nós entendermos o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Europa, principalmente nos países ocidentais. Não serve como referência para a Rússia, a China já não serve, né? Índia, aí não. Mas com certeza para todos os países ocidentais. As elites americanas estão começando a admitir que o mundo está se rebelando contra os Estados Unidos. Vamos colocar legendas aqui, meus amigos? As elites globalistas estão começando a admitir que o mundo está se rebelando contra o globalismo. E os financistas. Não tem ninguém para culpar além de si mesmos. Interessante essa matéria aqui. Em um discurso recente interessante em Tallinn, Estônia, um ex-funcionário da Casa Branca, Fiona Hill, vejam só, meus amigos, todos os países do mundo, isso é impensável. Até pessoas falam assim, o mundo não está mudando, o mundo não está despertando. Meus amigos, o petrodólar, o sistema fiduciário, deitava e rolava. Fazia de tudo. Ninguém falava nada, ninguém fazia nada. Hoje, todos os países do mundo estão questionando o sistema. Todos os países do mundo estão questionando o sistema babilônico, ou seja, o sistema fiduciário. O petrodólar já caiu, né, com a adesão da Arábia Saudita à Rússia. Então, o contrato, né, de dólar, no caso, com relação à compra de petróleo, simplesmente foi interrompido, foi cancelado. Então, não existe mais isso. O dólar está voltando como moeda inflacionária para os Estados Unidos. Os países negociando com as suas próprias moedas. O BRICS criando a sua própria moeda de negociação. É bom entender que essa moeda única do BRICS não é uma moeda única que vai circular no comércio, né, na vida, no cotidiano das pessoas. Tá? Não é isso. É uma moeda onde os países... Entendo. Por exemplo, o Brasil vai negociar com a China, vai negociar com esta moeda. Então, é uma negociação entre países. Não é uma questão entre pessoas comuns, pessoas jurídicas. Entenderam, meus amigos? Então, empresário. Não, nada disso. Ou você vai comprar alguma coisa? Não, todos os países vão continuar com as suas próprias moedas. Apenas os governos vão utilizar uma moeda única para facilitar. Até tem lógica nisso. Para facilitar o comércio. É isso, tá? Então, tem pessoas que interpretam as coisas erradas. Então, as moedas continuam. O real vai continuar real. Né? O rublo russo vai continuar. O yang e chinês continua. Não vai ser criado uma moeda única. Quem quer criar uma moeda única é o pessoal do outro lado, tá? Esse sim. Então, essa moeda única, ela vai ser utilizada para negociação entre países. Repetindo, países. Pessoas comuns, como eu e você, vão continuar utilizando as moedas locais, tá? Só para explicar, porque tem pessoas que confundem áreas com bugado, tá? Muito bem. Vamos continuar aqui. Em um discurso recente, interessante, na Estônia, ex-funcionária da Casa Branca, Fiona Hill, mostra que pelo menos alguém em Washington tem autoconsciência suficiente para ver o que está acontecendo no mundo. Hill reconheceu que o conflito na Usantia provocou uma rebelião por procuração global, liderada pela Rússia. Então, o confronto da Usantia foi o estopim para uma rebelião de várias nações do mundo contra o sistema babilônico financeiro. Sabe por quê, meus amigos? Eles congelaram bilhões de dólares da Rússia. Congelaram, com sanções. Eles ficam pensando assim, os outros países ao redor da Rússia pensou, poxa, se aconteceu com a Rússia, eu posso ser o próximo. Quer dizer que se eu não obedecer a cartilha, eles podem pegar todo o dólar que eu tenho no exterior, um dos países, porque circula no exterior, confiscar tudo, e ainda eu posso sofrer sanções? Opa, não quero não. Vamos negociar com as nossas próprias moedas. Então foi um verdadeiro tiro no pé. Impressionante isso, meus amigos. Então, isto eu falo para vocês. Às vezes a pessoa fica imaginando assim, por que começou esse confronto? Não faz sentido, meus amigos. Por causa disso, começou o quê? Uma rebelião no mundo contra o sistema financeiro da capital. Por causa disso também, existem investigações. Muitas das operações, que eu não posso nem falar aqui, mas operações, que vocês sabem, lícitas também. Provas estão sendo reunidas, sem falar das arcas, que estão também na Usantia. Tecnologia alienígena. Ok? E é determinante para o quê? Para aumentar o nível de consciência da humanidade. Tudo isso está em jogo. Uma rebelião por procuração global liderada pela Rússia contra a hegemonia americana. E isso é bem verdade. Como muitos de nós pudemos ver desde o início da ofensiva militar de Moscou na primavera do ano passado. Mas essa propina já vem de longa data. E os Estados Unidos trouxeram sobre si mesmos por meio de suas próprias ações. Ou seja, eles estão construindo a sua própria ruína. Fantástico isso, né, meus amigos? Aqui só terminando, olha, só falando sobre isso, já estou com 40 minutos de live. Vamos ver se a gente consegue passar o tema principal hoje. Crise do teto da dívida dos Estados Unidos causa ansiedade econômica global, diz aqui o FMI. As autoridades britânicas confirmaram que os ativos dos estados russos não serão devolvidos mesmo após o término do conflito ausente. Então, nós não vamos devolver os seus ativos, vamos confiscar tudo. Meus amigos, eu acho que confiscar dinheiro dos outros, no meu tempo, a gente chamava isso de roubo, mas deixa pra lá, né? Aqui, nem vamos entrar no mérito disso. Ainda assim, apenas quando Moscou pagar reparações a Kiev, informou o nessa sexta-feira. Agora vocês estão entendendo, né, meus amigos, por que todas as grandes partes das nações do mundo estão comercializando com as suas moedas locais.
Ninguém quer ser a próxima vítima. Né? De acordo com estimativas russas, mais de 300 bilhões das reservas de moedas estrangeiras do país foram congeladas devido a 300 bilhões, é muito dinheiro, tá, meus amigos, de dólares, devido às sanções ocidentais. Além disso, outros bilhões de ativos pertencentes a cidadãos e empresas russas foram apreendidos. Inclusive dos cidadãos russos. Por exemplo, eu sou um empresário russo, eu tenho dinheiro, eu tenho dólares nos Estados Unidos, também foi confiscado. Será que não é daí? Eu estou perguntando para vocês. O que vocês acham, meus amigos? Será que, de repente, não é daí que vem o dinheiro que vai para os antes? Né? Ou seja, dinheiro da própria Rússia? Né? Parece que sim. O que vocês acham? Eu acho que é aí. Pelo visto, é daí que tira o dinheiro. É interessante, né? Isso é um absurdo, tá, meus amigos? É um verdadeiro absurdo. Né? O que a gente vai fazer? Isso é o mundo livre, o mundo da democracia, é o mundo livre, né, que respeita os direitos humanos. É assim, né? É assim que os Estados Unidos se comportam. É complicado, né, meus amigos? O defensor da liberdade, né? Do Estado Democrático de Direito. Aí. Complicado, né? Quem vai confiar? Ninguém confia mais. Ninguém confia mais. Então, o mundo... Entenderam, meus amigos? Ninguém quer saber mais do sistema fiduciário. Ninguém que tem um pouquinho de juízo na cabeça quer saber do sistema babilônico financeiro. Exatamente isso aqui. Exatamente. É essa palavra. Exatamente isso. Aí você vai querer negociar em dólar? É claro que não. Por isso que a Índia está abandonando o dólar, China, Arábia, todos os países do Oriente Médio abandonando o dólar, países africanos, todo mundo caindo fora. A Hungria também já está caindo fora, acho que é o primeiro país, né, da Europa. Pode ter certeza, mas é uma questão de tempo. Isso também vai acontecer na Europa. O povo está acordando, porque isso não é insustentável, isso é um absurdo. Entenderam? O povo está acordando. O povo está sendo empurrado pelas circunstâncias a acordar. É como se ele desse um beliscão. Acorda aí, meu, veja o que está acontecendo. E a melhor forma de você acordar as pessoas é através do bolso. Porque o bolso é a parte mais sensível do ser humano. Vocês sabem muito bem. E é isso que está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. De acordo com o Banco da Rússia, ativos e reservas pertencentes ao Estado, avaliado em 26 bilhões de euros, ou 32,1 bilhões de dólares, estão atualmente sendo mantidos no Reino Unido. Interessante. Que coisa, né, meus amigos? Que coisa. Talvez estão mantendo esse dinheiro aqui, para quem sabe financiar o grande reset deles. Quem sabe? Interessante. É uma coisa, eu falar para vocês, meus amigos, impressionante. É como eu falo, tem muitas pessoas que ficam presas a narrativas e simplesmente se esquecem dos fatos. É isso que eles querem fazer. Que a pessoa fica presa, amarrada a narrativas e os fatos mesmo, que interessam, porque o que interessa são fatos, evidências, são simplesmente ignorados. É assim que você torna as massas ignorantes. Esse é o mecanismo. Eles fazem isso mesmo, infelizmente. Os Negumac impediram que os Sicars tivessem o domínio absoluto na galáxia. Então a gente sabe através do Alex Collier, também explanação de cientistas, teorias científicas, que a primeira grande batalha galáctica aconteceu há 65 milhões de anos atrás, inclusive com o depoimento de Lacerta, em 1999. Então são muitas evidências diferentes. Então nós temos uma evidência de um cientista, nós temos a evidência da própria Helena Danam, nós temos a evidência da própria Lacerta, também na entrevista de 1999. Então temos algo bastante... E também do Alex Collier. Bastante coisa. A gente pode linkar todos esses pontos. Então, os Sicars foram a primeira raça a se desenvolver no nosso universo. Só que eles não dominaram tudo. Eu vou perguntar. Se eles foram os primeiros a dominar viagens espaciais, controlar viagens espaciais, então eles saíram na frente de todas as raças. Entenda o seguinte: os Sicars, os draconianos, eles evoluíram primeiro que os pleiadianos, eles evoluíram primeiro que os andromedanos, e os arcturianos, que todo mundo aqui na nossa galáxia local, todo mundo estavam na frente. Então não tinha nada que impedisse o domínio total deles. E eles são seres negativos, imperialistas, então eles têm esse viés imperialista, eles iam controlar todo mundo e ninguém impedir. Quem que parou, quem que conteve, no caso, os Sicars? Porque senão eles iam deitar e rolar aqui na nossa galáxia local, porque eles não tinham o quê? Rivais. Não tem rival nenhum. Zero. Tanto é que os pleiadianos eles só evoluíram muito depois. Quem segurou o domínio dos Sicars foram os Negumac. Mostrei para vocês, com muitas evidências, inclusive de arqueólogos, inscritos lá na Bósnia, na esfinge da pirâmide da Bósnia. Meus amigos, vamos recordar aqui, rapidamente. Obviamente, não foram apenas os Negumacs que criaram essa barreira de contenção ao domínio Sicar. Os semeadores e os Pautal também interviram. Então, tem bem a intervenção dos semeadores Pautal que vieram de uma galáxia, não da nossa galáxia, mas de uma galáxia vizinha. Os semeadores são oriundos de outra galáxia e os Pautal também, muito bem, ajudando várias civilizações a se desenvolverem, à medida que seu nível de consciência os capacitou a entrar para o terceiro nível de escala de evolução galáctica. O terceiro nível de escala de evolução galáctica são as civilizações que já dominam a viagem espacial e interagem com outras civilizações alienígenas. É esse nível que nós queremos entrar. Estamos pleiteando
que é para nós podermos fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Ok? Mas esse requisito é necessário cumprir esse requisito. Ele é indispensável. Por certo, a Federação Galáctica é uma extensão da Confederação que surgiu graças a ela. Depois que a primeira batalha acabou, primeira grande batalha galáctica, os Negumak e os Sicars fizeram um acordo, onde ambas as espécies iriam retirar suas tropas do sistema solar. Então retiraram. Os Negumak saíram do sistema solar, os Sicars também saíram do sistema solar, tornando o quê? Uma zona neutra. Uma zona neutra. Muito bem. Aqui, meus amigos. Só que depois disso, aí vem, a gente vai falar sobre o segundo confronto. Inclusive, o cientista que eu citei na última live, ele fala que teve um segundo confronto mundial. Confronto mundial não, confronto galáctico. 3,2 milhões de anos atrás. E a gente vai se deter nesse segundo confronto agora, e depois nós vamos falar sobre o terceiro confronto que nós estamos vivenciando agora, nesse instante. Nesse momento, estamos vivendo o terceiro grande guerra galáctica. Depois disso, os Sicars e os Negumak utilizaram os Anunnaki, oriundos de outra dimensão, porque os Anunnakis não são dessa dimensão, tá, meus amigos? Os Negumak têm um portal em Orion, que eles vêm para nossa dimensão, então eles são de um universo paralelo. Dimensão, entenda sempre isso, tá? Porque tem muita confusão hoje em dia. Dimensão é um universo paralelo. Densidade são seres que estão mais evoluídos. Ok? Resumidamente seria isso. Muito bem. Dimaru, mas estão na mesma dimensão. Tá? Ok. Tanto é que se você pegar um telescópio e apontar para as Pleiades, você vai encontrar as Pleiades. Então as Pleiades não estão em outra dimensão. Isso é provado. As Pleiades estão na nossa dimensão. Se estivessem em outra dimensão, as Pleiades simplesmente se tornariam invisíveis. E ponto. Ok? Muito bem. Isso é a própria observação empírica demonstra. Tá? Muito bem. Dimaru, para poderem indiretamente, os Anunnakis, a dimensão de Imaru, a dimensão de Imaru, para poderem indiretamente, com um cavalo de Troia, introduzir suas agendas no sistema solar e não violarem o acordo diretamente. Por esse motivo, os Sicars demoraram tanto tempo para retornar ao sistema solar. Então o Elil, ele veio para cá a mando dos Sicars. Olha que interessante. Ele veio para cá a mando dos Sicars. Tanto é que depois os Sicars vieram, né? Depois de muito tempo, eles vieram para cá. Então, como para não violar, nós estamos violando um acordo. Está indo lá os Anunnaki, não somos nós. Mas, na verdade, eles vieram como representante dos Sicars. Compreenderam, meus amigos? Para continuar com a agenda, né, desses seres trevosos, os draconianos. Né, indiretamente, como um verdadeiro cavalo de Troia. Só que eles não contavam com o Enki. Né? O Enki não aprovou, não gostou. Ele não aprovou isso. Então é que ele rivalizou com o Elil. Há cerca de 3.800 anos atrás. Ok, meus amigos? Interessante isso. Antes disso, cerca de 3,2 milhões de anos atrás, surge a segunda grande batalha ancestral, envolvendo os híbridos Anunnakis de Aldebaran e os genosianos de Maldek. Ok? Muito bem. Vamos retornar aqui. Então, aqui não está muito claro no texto, mas eu vou explicar para vocês. Quem veio há 3.800 anos atrás, para cá, pessoalmente, foram os Sicars. Eles demoraram muito tempo, milhões de anos, para pisarem aqui no nosso planeta novamente. Então, eles só retornaram após o dilúvio há 3.800 anos atrás. Antes disso, meus amigos, há cerca de 3,2 milhões de anos atrás, surge a segunda grande batalha ancestral, envolvendo os híbridos Anunnakis de Aldebaran e os Janosianos e Maldek. O pessoal de Aldebaran são híbridos de Anunnaki. De certa maneira, eles são Anunnaki. Aldebaran, que era o povo que a Maria Orsi que se comunicava. Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Tá? Aqui, o lento colapso dos Nepo. Ele aponta que nosso pequenino planeta se mostrou crucial na libertação de nossa galáxia, pois foi pela fuga e posterior captura de Eban é esse aqui. Depois vamos falar da gangue de Nebo aqui. Esse serzinho aqui. Que foi possível rastrear o código de frequência, essencial para sua comunicação. Após a libertação do nosso sistema solar, a Federação Galáctica não parou. Eles continuaram a usar essa frequência para desconectar todas as espécies Greys conectadas à colmeia, que acabou levando à libertação do sistema Sirius B, Tula, em outubro de 2022. Então, o comandante Denethor, que esteve também com a Marinha dos Estados Unidos em 1957, se eu não me engano, passando tecnologias, o comandante Denethor, tem até foto dele, eu já mostrei para vocês nesse canal, tá? O comandante Denethor, junto com a Marinha dos Estados Unidos. Ele veio junto com o Valiant Thor, interessante, né? 1957, né? Com a Gillian, que é a sua esposa, o Dom e a Tânia. Lembrei da Tânia, que é a nossa moderadora, né? Que eram 2 casais. Interessante, né? Muito bem, meus amigos. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que o comandante Denethor conseguiu rastrear essa frequência que tornava a consciência coletiva, entendeu? Consciência de colmeia, onde todo mundo pensava a mesma coisa. E isso era utilizado pelos Greys. Então, os Greys não têm individualidade. Eles não têm livre-arbítrio, eles são controlados por uma inteligência artificial. É isso que o transhumanismo quer para nós, tá, meus amigos? Essa é a agenda transhumanista. Muito bem. É isso que eles querem, esse é o seu propósito final, a consequência final do transhumanismo. Após a libertação do nosso sistema solar, então, o que eles fizeram? Eles conseguiram detectar essa frequência, hackear essa frequência,
E após isso, eles conseguiram libertar muitos Greys que estão retornando para suas casas agora, porque tem muitos Greys que simplesmente tomaram a consciência, porque eles estavam num processo de dominação, e eles decidiram retornar e reconstruir os seus respectivos planetas. Só que outros, vejam só que interessante, você volta à consciência, mas eles podem escolher o mal, porque tem a questão do livre-arbítrio. Então, uma coisa é você ser dominado, você ser controlado, manipulado. Mas mesmo após não ser mais manipulado, ainda assim, grande parte dos Greys escolheram as trevas, porque tem a questão do livre-arbítrio. Ok? Muito bem. E também, através dessa ação, né, desse dispositivo, propiciou a libertação do pessoal de Sirius B, que eram maltratados pelo comando Ashtar. Tá? Tem dois comandos Ashtar, para quem não sabe. Tem o comando Ashtar positivo e negativo. Tá? Tem um comando Ashtar que é totalmente negativo, que atua lá em Sirius B. Tá, meus amigos? Muito bem. Aqui. Maldek, o planeta que foi destruído. Hoje, os restos de Maldek estão no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. O planeta que foi destruído, formando um cinturão de asteroides, teria obrigado uma colônia de Aldebaran Anunnaki, Janusianos. Ali viviam Aldebaran Anunnaki, Janusianos. Eles chamavam seu planeta de Janus. Eles partiram para o sistema Aldebaran depois que o cataclismo ocorreu em Maldek. A grande parte conseguiu chegar em Aldebaran. E alguns ficaram aqui na Terra mesmo. Tá, meus amigos? Vieram para cá. Infelizmente. Continuando. Semeadores. Olha, presta atenção nessa informação. Uma batalha começou em Maldek. Alguns dos habitantes fugiram para a Terra. Olha, alguns vieram para a Terra. E junto com eles, daqui a pouco a gente vai linkar os pontos. O pessoal, Anunnaki, de Maldek, que explodiu. Eu já tenho live mostrando o que aconteceu lá, tá, meus amigos? Eu não vou aqui dar detalhes. Eles queriam dominar o nosso sistema solar e eles queriam atacar outras civilizações. E eles pegaram a energia do Sol para tornar uma imensa arma escalar de proporções épicas e destrutivas. Só que nessa tentativa, o tiro saiu pela culatra, literalmente, e eles destruíram seu próprio planeta. Ok? Foi isso que aconteceu. Bem brevemente aqui, bem resumidamente. Alguns fugiram para a Terra, Marte e Vênus, levando consigo algumas das populações Yeti. O pé grande. Também vivia lá. Mas o Yeti, é bom enfrentar aqui que o Yeti se tornou um ser totalmente positivo. Tá? Eles se integraram à Federação Galáctica de Mundos. Legal, né? E Vênus, depois disso, aconteceu muitas coisas, tá, meus amigos? Vieram o comando Ashtar positivo, vieram o pessoal de Tau 7, o pessoal de Alpha Centauro, né, das Pleiades também, e criaram várias instalações ali. Vários QGs, várias bases. E os Yeti foram assimilados. Que legal, eles voltaram para a luz. E hoje eles trabalham como agentes, como espias aqui no planeta Terra. E eles vivem nas florestas. Uma hora a gente vai falar mais deles, tá? Falando nisso, meus amigos, eu posso pegar depoimento para vocês de várias pessoas que foram curadas por esses seres, tá? Existem vários relatos. O conflito envolveu a Federação Galáctica de Mundos e a Confederação Intergaláctica, de um lado. Então, tinham Confederação, os Maitra, os Nebo, Orion, Grey, do outro lado. Uma batalha de verdade. Depois que os postos avançados Nebo foram derrubados no sistema solar, os Sikaar e os Nebo tinham postos avançados em Maldek. Eles tinham lá seus postos avançados, suas bases. Entenderam? E precisamos lembrar que Maitra, Sikaar e Nebo fazem parte da nefasta aliança dos seis. A gangue dos seis. E de outros, 3 são de Zeta Reticuli. Tá? 3 são de Zeta Reticuli. Os Kilitokurt, Lipsi Rai, mas esses não se envolveram em esse conflito específico. A batalha terminou em um desastre, em que o planeta Maldek foi explodido. Todos que ainda estavam no planeta foram desencarnados, e esta catástrofe também fez com que Marte começasse a perder sua atmosfera, porque na ocasião Marte era uma das luas de Tiamat e Maldek. Tinha Tiamat, Maldek e Marte era uma das luas. Interessante. Aqui para vocês vou apresentar para vocês a gangue do mal da galáxia. Aqui está. Aqui os Nebo, Maitra, tá aqui ele, com a sua cara de que ele odeia todo mundo, tá? Você tem essa cara mesmo. Eu sei que odeia todo mundo. Maitra, os Kilitokurt com os olhos pretos, que surgiu aquela lenda dos pequeninos com os olhos pretos que batem nas casas das pessoas, embasada nesses aí, tá, meus amigos? Porque eles mudam de forma, são metamorfos. Eles podem mudar de forma e geralmente eles se apresentam como pequeninos, ou como pessoas sedutoras, tá? Os Kilitokurt daqueles, né? Aí tem os Zeban, esses aqui gostam de abduzir todo mundo, né? Sem vergonha, aqui o elemento humilhante, Eban, que gosta de se abduzir. Aqui tem, abaixo tem o Grau, também é um sem vergonha, tá aqui a cara dele. O chefão, o Sikaar, tá aqui ele, Sikaar. E os Indugut, aqui, Indugut. Também com a sua cara aqui de poucos amigos. Isso aqui é a gangue do mal do universo, a aliança do mal. E tem o símbolo deles, tá? Este aqui é o símbolo deles. Vocês podem ver aqui do lado o símbolo da gangue da maldade na galáxia. Muito bem. Vamos lá. Ainda bem que eles foram todos expulsos daqui. E tem mais.
Os reptilianos, juntamente com os Anunnakis regressivos, disseminaram uma raça híbrida Anunnaki com Greys e humanos. Porque são híbridos. Tá? Tem Anunnaki, tem Grey, tem humano, até DNA humano. E foi semeada em Tiamat e Maldek, região denominada Superterra. Quando eu falo humano, tipo humano, tá? Mas não é que é humano da Terra, tá? Tipo humano, igual são os pleiadianos, o pessoal, né, de Lira, ok? É isso que eu estou me referindo. Tá? Vamos entender muito bem, tá? Vamos fazer confusão. A qual ocupa o cinturão de asteroides na atualidade. Esses seres são conhecidos como Homo sapiens, ou o pessoal do crânio alongado. Tá? Esses aqui. Ó, entendeu? Homo sapiens. Com o crânio avantajado. Né? Podemos colocar assim, né? Esse crânio avantajado. Aqui, vamos linkar os pontos. A executiva do Banco Mundial afirma que extraterrestres comandam a economia mundial. Interessante isso, né? Essa aqui é uma executiva, tá? Não é qualquer uma. Ela trabalhava no Banco Mundial. Tá? A Karen Hoods, executiva do Banco Mundial, afirma que extraterrestres comandam a economia mundial. Na verdade, eles têm origem extraterrestre, mas já estão aqui há muito tempo. Né? Então, não é bem assim. Na verdade, todos somos híbridos. Né? Essa que é a verdade. Né? Segundo ela, seres com cabeça alongada e inteligência excepcional são os responsáveis pelo controle. Né? Criaturas não humanas de cabeça alongada, com QI de 150, tá para cima, a partir de 150, tá, meus amigos? Isso não quer dizer que não tenha mais do que isso. A partir, o mais burrinho tem 150 de QI. Controla o Vaticano e os bancos de todo o mundo. Bancos, os financistas, entendeu? Financista, sistema fiduciário, que negócio, né? Especulação financeira e tal. Não são da raça humana. Eles se chamam Homo sapiens. Estiveram na Terra ao lado da humanidade, antes da Idade do Gelo, muito tempo atrás, afirmou ela em entrevista ao programa Next News Network. Esse é o depoimento da Karen Hoods, que conviveu com esse pessoal. Meus amigos, muito bem. Aqui tem outra referência. O Robert Kirk, 9 de dezembro de 1644, 14 de maio de 1692. Líder da comunidade cristã na Escócia. Um religioso, presbiteriano. Ele ficou sabendo de várias histórias de sequestros misteriosos, principalmente concernente a pequeninos, e fenômenos paranormais na região que vivia. E ele foi pesquisar. Acho que foi o primeiro pesquisador de exopolítica e fenômeno ufológico da história aqui, o Robert Kirk. Isso em 1640, no século 17 aqui, meus amigos. Impressionante. Impressionante. Incrível. Ele escreveu um livro, A Comunidade Secreta, onde conta que a camada, olha que interessante, onde ele conta que a camada dominante da sociedade não é humana, que manipulam a sociedade e fomentam as guerras e jogam uns contra os outros. Tá aqui. Livro, Comunidade Secreta de Robert Kirk. Aqui tem em espanhol. Tem versão em espanhol. Acho que em português não tem. Se você quiser, procure esse livro, que deve ser sensacional. Meus amigos. E uma nova entrevista, John Ramirez compartilhou que aprendeu sobre OVNIs e alienígenas durante os seus 25 anos de carreira na agência de 3 letras, na CIA. Olha o depoimento dele. Abre aspas. Se você olhar para os textos sumérios, eles sabiam muito mais sobre o mundo do que acreditamos. Porque vemos a história de uma maneira tão linear. Sabe, nós pensamos que somos o ápice do conhecimento, né? Somos os bambambãs e que o povo antigo não sabia nada. Exatamente o contrário. Eles sabiam muito mais do que nós. E que antes de nós, eles não tinham o conhecimento que temos agora. Mas o que eu acho que aconteceu foi que eles tinham o conhecimento. No entanto, esse conhecimento foi perdido ou suprimido por outros humanos com agendas. E agora estamos redescobrindo esse conhecimento por meio da ciência. Mas por meio dessa ciência, vamos redescobrir nossa conexão com o divino. Está falando da ciência quântica, tá, meus amigos? Conexão com o divino. E essas inteligências não humanas, que estiveram aqui e querem nos ajudar, não nos destruir, disse Ramirez. Está se referindo ao Enki, tá, meus amigos? Realmente maravilhoso. Maximilian Lafayette fala do retorno de Enki, 2022. Já está aqui no nosso sistema solar. E a Cabal está tremendo. O Maximilian Lafayette, ele conta, meus amigos, que os militares e os agentes escuros do mundo, as instituições, as corporações já sabiam disso. Eles estavam em pânico com a chegada dos semeadores, já sabiam que os semeadores iam para cá, do retorno do Enki e da Confederação Intergaláctica. Os principais membros dos Nebos são os Zeban. O Zeban diz ser uma das suas raças que formaram os Anunnaki. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que eles tinham DNA de Greys? É o pessoal de Aldebaran, né? Que vivia em Maldek. Né? Em Maldek foram para Aldebaran, alguns ficaram na Terra, outros foram para Marte, uns foram para... no caso, para Vênus, né? Interessante. No caso, foram os Yeti, né? Só que os Yeti foram assimilados e hoje se tornaram seres benevolentes. Aqui, sendo outros desses Eban, não confundir com os Eben, tá? Tem Eben e Eban, não vamos confundir. Os Eben é do projeto Serpo, que um dia a gente vai falar dele. É bem interessante que foi um projeto onde humanos conviveram com extraterrestres no planeta deles, lá em Zeta Reticuli, tá? É a única raça de Zeta Reticuli benevolente, são esses Eben, ok? Só que eles não se comunicam com ninguém, tá, meus amigos? Porque eles não fazem parte da Federação Galáctica de Mundo, já começa por aí, tá?
Também foram importantes naquele péssimo negócio com os Majestic 12 nos Estados Unidos, do Truman. O Truman que, por baixo dos panos, criou a comissão dos Majestic 12, que era formado por militares e cientistas proeminentes dos Estados Unidos para cuidar da questão das tecnologias alienígenas e do fator ufológico. Fator alien, extraterrestre. Os tratados, acordos, conversas, etc., troca de tecnologia. E eles e o presidente Truman otorgou a esse tipo de gente poderes e níveis de segurança acima do presidente da República. Acima de tudo, eles adoravam abduzir pessoas e fazer experimento com elas. Eles estavam ansiosos para criar híbridos com a intenção de finalmente dominar nosso planeta. Eles queriam repassar o seu DNA, juntamente com sua consciência de colmeia, para controlar a humanidade. Esse era o plano nefasto desses Evans, que são os Greys do mal mesmo, desses negativos, meus amigos? Que ilustração da Helena Dunham. E eles são feitos em laboratório, todos eles. Não existe procriação normal, tudo feito em laboratório. Com o tempo, as raças Maldequiana, Tiamatiana e Anunnaki, da espaçonave Nibiru de Aldebaran, porque toda espaçonave Anunnaki é um Nibiru, espaçonave nave-mãe. Nibiru é sinônimo de nave-mãe Anunnaki. Então, toda nave-mãe Anunnaki é um Nibiru e sempre tem forma esférica. Ok. Começaram a se tornar dominadores e logo desenvolveram tecnologia muito mais avançada em relação às outras raças e tentavam subjugar as diversas espécies criadas pelos extraterrestres positivos no sistema solar. Ou seja, se achavam os maiorais, acima dos outros. Se achavam acima de tudo e de todos. Então começou a batalha ancestral entre as colônias de várias raças diferentes. Os colonos que semearam a vida podem brigar entre si e fazer batalhas, mas os seres criados pelos semeadores só podem ser controlados através do livre-arbítrio, ou por outra raça, e jamais pela força. Isso é uma diretriz da lei intergaláctica. Maravilhoso, né? Aqui. Quando os colonos criadores ou semeadores foram embora, deixaram várias arcas. Os semeadores deixaram arcas para recomeçar tudo de novo. Entenderam, meus amigos? As arcas é como se você tivesse tudo para voltar à glória dessas civilizações um dia. Todas as tecnologias, toda a cultura, tudo sobre as 24 raças da Confederação Intergaláctica e de muitas outras, sem falar das salas de registro. Estou falando apenas das arcas. Nós temos aqui na Terra tecnologia de praticamente todas as raças, não só do sistema, na nossa galáxia local, mas também de outras galáxias e de outras dimensões. Mas já imaginaram isso? Tecnologias de outras dimensões. Deixaram várias arcas com verdadeiras cápsulas do tempo, contendo toda a sua tecnologia e história. Tecnologia holográfica. É só ver, por exemplo, o livro do Radu Cinemar e do Peter Moon, Radu Cinemar, do Cesar Brad. Ele fala da tecnologia holográfica, que ele teve acesso, aonde contava toda a história da humanidade, conseguia mapear o seu corpo, e conseguia dar zoom numa célula do corpo dele, dando todas as coordenadas sobre o seu DNA, sobre o seu corpo, com todas as informações do planeta Terra, com todas as informações de outros mundos. Você teria tecnologia para recriar vegetação e os animais, olha que interessante, vegetação e os animais de outros planetas, além de uma tripulação em estado de estase, hibernação. Falando em tripulação em estado de estase, se eu conseguir terminar essa explanação ainda hoje, na próxima terça-feira, especial sobre os orbs, meus amigos? Especial sobre os orbs. Há pouco o Dr. Michael Sala fez um webinar sobre as sondas e os orbs, e a gente vai fazer aqui a nossa versão. Versão aqui do canal Denis Viana, Mundo Secreto. Para um possível futuro de ascensão das raças aqui semeadas. Todas as raças das colônias criadas pelas 24 semeadores foram trazidas para a Terra para recomeçar, pois nosso planeta nesse período não tinha uma colônia desenvolvida e ficou isolada das batalhas. Interessante, né, meus amigos? Então, alguns vieram para cá, alguns representantes, né? Muito bem. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui. Helena Dunham adiciona algumas novas informações, ou seja, que o povo formiga teria vivido tanto em Marte quanto em Maldek. E é verdade, existem insetoides nesses dois locais. Helena Dunham fala sobre o povo formiga, provavelmente da raça raiz dos semeadores, dos Anshai, e Maldek e Marte. E Maldek também tinha homens formiga. E muito provavelmente esses seres, meus amigos, vieram para cá. Porque nem todos os seres que viviam em Maldek e Tiamat eram do mal. Muitos seres benevolentes, seres que simplesmente queriam sobreviver. E é o caso aqui dos homens-formiga, que são reconhecidos pelo povo Hopi, Zuni, faz parte da cultura deles. Eu já fiz várias lives falando sobre esses seres. Ele diz que o povo formiga se mudou principalmente para as Américas, quando tiveram seu êxodo de Maldek e Marte. Nos semeadores, podemos ouvir que muitos dos habitantes também foram morar no continente da Lemúria ou Mu. Interessante, né, meus amigos? Imaginou que a Lemúria convivia diretamente com o povo formiga. Maravilhoso. Isso vai retornar um dia, vai voltar novamente. Chris O'Connor
também faz parte do programa de 20 anos, no caso do Serviço Secreto Espacial, denunciante do Serviço Secreto Espacial, o Chris O'Connor, fala sobre o Sasquatch, ser aquele em que as espécies baseadas em mamíferos teriam encarnado predominantemente. Ele ainda confirma o elemento desses Sasquatchs vindo de Maldek. Olha que maravilha, os Sasquatchs vêm de Maldek. Né? Muito bem. Aqui, o ancião Sasquatch chamado Camus, em 2015, aqui no livro do Sambal True Brother, Mensagem do Pé Grande para a Humanidade. Então, esse livro também corrobora com a informação do Chris O'Connor e da Helena Dana. Lacerta, vamos retornar agora para a Lacerta. Lacerta sobre a semeadura da humanidade pelo pessoal de Aldebaran. A estrela Aldebaran, que seus habitantes chamam de Jada, a gente fala de Aldebaran, mas eles chamam de Jada. Os habitantes locais chamam de Jada. Parece ter um papel importante em nossa história, até nossos dias. Aldebaran foi mencionado em junho de 2021. Torran nos disse que o quartel-general da Dark Fleet estaria em Aldebaran. Quartel-general da Frota Negra, em Aldebaran, até que a Dark Fleet fosse derrotada em 2021. E os Aldebaran, desconectados da Dark Fleet, porque esta é a sua mentalidade, cortaram o infectado membro, como Torran disse. Existem 3 facções, abre que palavra de Torran, existem 3 facções, abre aspas, existem 3 facções inimigas em nosso sistema estelar. Os reptilianos, os Sikaar, os Nebo, os Grey, Orion, a Dark Fleet, aqui da frota alemã, tá, meus amigos? Aqui são humanos da Terra, são os piores inimigos do universo, a Dark Fleet, do Serviço Secreto Espacial Alemão, que é terrestre, bem como a frota escura da Terra. Sabemos que eles foram expulsos da Antártida. Ainda existem alguns em séries e outros postos avançados do sistema solar, mas eles perderam força. E também foram expulsos de séries. Isso aqui foi um pouco antigo, tá, meus amigos? Essa informação. Eles estão realmente sofrendo e foram cortados de sua sede em Aldebaran. Mas eles ainda permanecem aqui. Então, o QG do mal está em Aldebaran. Mas ele permanece aqui ainda tentando lutar contra a sua última chance. Ainda não acabou com a frota escura. Ainda não acabou com os cinzas. Os cinzas foram expulsos da Lua. Ainda há uma presença cinza e reptiliana na Terra, no subsolo. Ainda lutando com a aliança. Tá, meus amigos? Mas eles também foram expulsos do subsolo. Vamos deter aqui no povo de Aldebaran. A Aliança da Terra ainda está lutando contra Orion, Grace, reptilianos, Sikaar, os subterrâneos da Terra. Muito bem. Vamos linkar aqui com a Maria Orsic, que liderou a Sociedade Vril. Ela se comunicava diretamente com Aldebaran. Coincidência? Óbvio que não. Tá, meus amigos? Foi o pessoal de Aldebaran que deu assistência, deu suporte para a formação da Frota Negra, dos dissidentes alemães, tá? Da SS, que formaram o primeiro serviço secreto espacial, as garotas Vril. Todas elas trabalhavam para Maria Orsic. Tá? Aqui a foto da Maria Orsic, que era de uma beleza ímpar, tá? Totalmente assim, e ela mesma dizia irresistível. Tá? Aldebaran também teria sido crucial na transmissão de informações para a Sociedade Vril através de outros, como Maria Orsic. Eles teriam recebido essas informações em Sumério. Sumério, por que Sumério? Sumério é a língua dos Anunnakis, e eles têm origem Anunnaki. Lembra? Lembre-se de Maldek. Maldek tinha o quê? DNA Anunnaki, Grey e também de humano. Com humano que eu estou me referindo ao tipo humano do universo. E são híbridos de Anunnakis. Por isso que eles utilizam a linguagem suméria. Bem interessante. De um povo que se autodenominava Sumi. No final do segundo confronto mundial, todas as senhoras psíquicas da Sociedade Vril, senhoras psíquicas, e o poder psíquico delas era da energia sexual, bom salientar aqui, tá, meus amigos? Teriam permissão de fazer rituais sexuais para se comunicar com esses seres negativos. Isso é um poder que é negligenciado, principalmente da luz, tá? Porque nós temos essa capacidade também, através da união sagrada. Aqui é claro, obviamente não era união sagrada, era perversão sexual mesmo, mas através dessa energia, eles conseguiam se comunicar com seres negativos e receber o quê? Informações privilegiadas. Da Sociedade Vril teriam permissão para se juntar a elas e ao seu planeta orbitando em Aldebaran. Inclusive, existe o projeto Aldebaran, com documentação. Então, a Alemanha, documentos. O projeto Aldebaran iria levar os alemães até Aldebaran, onde viviam os deuses, os seus mestres. Aliás, tem muitas pessoas que acreditam que a Maria Orsic sumiu, ela desapareceu juntamente com todas as garotas Vril em 1945, misteriosamente, eles foram para Aldebaran. Essa é a versão. Pelo menos é a versão mais plausível de todas. Uma hora a gente pode falar sobre o projeto Aldebaran. Ok. Antes de entrar nas informações dananianas a respeito de Aldebaran, em algum artigo futuro gostaria de prestar atenção de que Lacerta disse sobre os que vieram de Aldebaran. Lacerta fala também do povo de Aldebaran. E como eles teriam interagido com nossos antepassados. Os Aldebaran é uma colônia Anunnaki. Tá, meus amigos? Aldebaran é uma colônia Anunnaki. Então, qual foi a informação que Lacerta, a mulher reptiliana terráquea, nos deu sobre os vindos de Aldebaran? Então, Lacerta é uma reptiliana que vive no interior da Terra, benevolente. Vamos salientar aqui. Ela diz que uma espécie humanoide muito alta, com cabelos loiros, presta atenção nisso. Depoimento Lacerta, 1999. Foi ela que profetizou também o terceiro confronto galáctico.
começaria no final de 2020 e ia se estender. Aí ela não deu um prazo, tá, meus amigos? Não tem. Ela disse que uma espécie humanoide muito alta, com cabelos loiros e pele muito branca, olha interessante, pele branca, cabelos loiros, essa característica do povo de Aldebaran, chegou a cerca de 1,5 milhões de anos. Eles teriam evitado a luz do sol, por causa da sua pele sensível. Lacerda acrescenta que eles, os reptilianos, que evoluíram no nosso planeta durante 65 milhões de anos, não podiam acreditar, porque os reptilianos adoram tomar banho de sol. Isso nesse tempo eles viviam na superfície, aumentando a temperatura corporal em cerca de 6 graus. Ela chama essas pessoas de os Lojin. O pessoal de Aldebaran, o povo aqui reptiliano nativo da Terra, do interior da Terra, chama eles, os denomina de os Lojin. Eles pareciam pacíficos, são os mesmos Homo capenses, tá, meus amigos? Eles são parecidos pacíficos. Eles pareciam pacíficos, do bem, né, no começo, e tiveram contato com os reptilianos da Terra, numa boa, querendo amizade, mas na verdade eles estavam enganando, tá? Mas tinham intenções nada benevolentes. Tinham muito mal intencionados. Depois de um tempo, eles mostraram suas verdadeiras intenções, mostraram as suas garras. Eles queriam evoluir os então presentes símios para uma nova raça. Quem queria evoluir os símios? Não eram os Anunnakis? Não era o Elil? Estavam junto com eles, meus amigos. Para uma nova raça, que os reptilianos acabaram sendo um fator perturbador, com seu novo planeta zoológico, como Lacerda diz ironicamente. Então eles queriam criar aqui um planeta zoológico. É isso aí. Vamos lá. Primeiro, eles capturaram cerca de 10 mil a 20 mil dos nossos ancestrais. Símios. Ou seja, o Lemuri. Lembra do Lemuri? Meus amigos, a partir do Lemuri foi criado o ser humano. E os levaram consigo apenas para retornar algumas centenas de anos, depois trazendo consigo os ancestrais agora mais parecidos com os humanos. Então eles deixaram a Terra novamente, mas agora por alguns milhares de anos. Os pré-humanos primitivos teriam convivido pacificamente com uma raça reptiliana. Convivido pacificamente, trabalhando juntos, convivendo juntos, numa verdadeira comunidade, num intercâmbio cultural perfeito, harmonioso, sem maiores problemas. Embora tivessem medo das suas aeronaves, da tecnologia que os reptilianos possuíam, porque eram mais evoluídos. Dentro de 23 mil anos, os Lojin de Aldebaran teriam retornado 7 vezes, acelerando a velocidade da evolução de alguns de nossa espécie. Ela diz que isso resultou em humanos mais avançados, vivendo simultaneamente com os pré-humanos há 700 mil anos atrás. Eles também teriam a fala e tecnologia avançada. Isso explicaria os desenhos de humanos avançados e dispositivos voadores em cavernas primitivas. Esses seres humanos avançados teriam evitado as espécies reptilianas, porque foram ensinados por seus professores Lojin de Aldebaran que os reptilianos eram maus e enganosos. Entenderam? Aí os reptilianos foram perseguidos e tiveram que ir para o interior da Terra. Eu estou me referindo aos reptilianos nativos da Terra, que conviviam com seres humanos. Impressionante. Alguém pode dizer assim, mas é só um relato de uma pessoa lá no leste europeu. Não, o Randy Kremer, do Serviço Secreto Espacial, ele também fala sobre os reptilianos nativos da Terra. O Emily Smith também confirma a existência de reptilianos no interior da Terra. Ok, meus amigos? A própria cultura. Tá? E eles foram demonizados. Tá? Demonizados. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, existem reptilianos positivos? Obviamente que tem. Só pergunta para o Jean Charles Moya. O protetor dele é um reptiliano. Protetor de Jean Charles Moya. Pele verde e olho vermelho. Ok? Que ele chama de Victor, carinhosamente. É o seu protetor e amigo. E faz parte da Federação Galáctica de Mundos. Depois de alguns séculos, os Lojin teriam decidido extinguir sua primeira criação. Lembra do dilúvio? E acelerar a evolução de uma segunda e melhor série de testes, assim por diante. Nossa civilização atual seria a 7ª civilização. E certamente não a primeira. As construções, falando de 7 civilizações, se você pegar o livro do... o depoimento do Pete Patterson, ele fala que o mundo teve 7 civilizações diferentes, que a civilização humana ascendeu e decaiu 7 vezes, 7 manipulações diferentes. Eles fizeram um experimento, não gostaram, fizeram o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e chegou até o 7º, tá, meus amigos? E certamente não a primeira. Depois destrói o mundo. Tá? Vem uma catástrofe, tipo um dilúvio, né? E recomeça de novo, e eles mudam um pouquinho a genética humana para um novo experimento para ter o quê? Escravos perfeitos. E certamente não a primeira. A construção das primeiras civilizações estão perdidas, mas a 5ª civilização seria aquela que construiu as pirâmides há cerca de 75 mil anos atrás. A 6ª civilização teria construído as cidades cujas ruínas podemos encontrar agora no fundo do mar, chamada Bimini, há cerca de 16 mil anos atrás. E o depoimento ela certa. A última criação da 7ª raça, nossa série, foi feita apenas há 8.500 anos. E essa é a única criação de que poderíamos nos lembrar. Ela acrescenta que tudo o que prova a existência de civilizações mais antigas é mal interpretado por nossos cientistas, em parte devido à programação da mente, em parte devido à ignorância. Programação mental, que é padrão de pensamento, narrativa, mais ignorância. Dá um péssimo, é uma combinação terrível.
Ela continuou dizendo que houve longas batalhas entre os Lojin e os reptilianos da Terra. Tá? Os reptilianos da Terra combatiam em defesa do ser humano. É isso que ela está dizendo aqui. Em defesa da humanidade. Em defesa do planeta Terra. E deles mesmos também, obviamente. Né? Aqui. Entre o próprio Lojin. A batalha final teria ocorrido há 5.000 anos atrás. A arma sônica teria sido usada pelos Lojin para destruir muitas das cidades subterrâneas dos reptilianos. Os reptilianos, por outro lado, foram capazes de destruir muitas de suas instalações de superfície e bases no espaço. Os humanos ficaram confusos sobre o que viram e escreveram em mitos religiosos sobre a Batalha dos Anjos. Aí que surgiu a Guerra do Céu. Tá, meus amigos? Porque eles vivenciaram essas batalhas entre os reptilianos nativos da Terra e os Lojin, o pessoal de Aldebaran. Os Lojin teriam dito que era uma luta entre o bem e o mal. E é claro que os reptilianos eram do mal. Olha que interessante. Criando a narrativa. Já fazem isso há muito tempo. Os reptilianos são do mal, demonizando os reptilianos da Terra. E eles tiveram que ir para o subterrâneo. Não tinha mais como conviver aqui. Eles foram expulsos. Tá? Foram repelidos, repudiados pela população da Terra. Que eles protegiam. Que irônico, né, meus amigos? É frustrante, é um absurdo. Eu não queria ser reptiliano nativo da Terra. Eles têm motivos de sobra para ter ressentimento da humanidade. Né? Foram odiados pelos seres humanos, querendo defender eles. Já aconteceu isso com você? Você quer defender uma pessoa e a pessoa te odeia, ainda quer acabar com você. Ou seja, quer ir para a boca do lobo mesmo. Complicado. Aqui. Alguma confirmação em O Presente das Estrelas. Em Um Presente das Estrelas, livro da Helena Danã, também podemos ler sobre reptóides na Terra quando os Anunnaki chegaram. Eles, os Anunnaki, venceram a raça reptiliana que estava no poder quando chegaram à Terra. O pessoal de Aldebaran. Anunnaki, entenda, Aldebaran. E se tornaram novos governantes, provocando também outras colônias estabelecidas. Os reptóides que escaparam foram para a clandestinidade. E aqueles que não conseguiram escapar foram chamados de Igig, observadores, pelos Anunnaki. Porque eles colocaram o quê? Misturaram a DNA deles com Anunnaki, com os reptilianos. Aí surgiu os Igig. Interessante. 3 povos de Aldebaran. Na verdade, os Igig, meus amigos, é uma combinação de reptilianos nativos da Terra, que foram assimilados, manipulados geneticamente com o DNA, a genética Anunnaki, mais o DNA, né, do pessoal de Aldebaran, né, que seria o DNA Anunnaki, híbrido, mais DNA de Grey também. Tem vários tipos de DNA diferentes. Os 3 povos de Aldebaran, Jada. Tá? Mas nem todos são negativos, tá, meus amigos? Nesse sistema estelar, de cerca de 65 anos de distância de nós, 13 planetas orbitam uma estrela que é chamada de Jada, pelos locais, exceto pelos 2 planetas mais próximos de seu Sol. A maioria desses planetas teria vida neles, e 3 sustentariam civilizações avançadas. Há uma das muitas civilizações, a Hel, em um dos planetas. Ela não diz em qual. Há também uma civilização de nona densidade. Nona densidade. Seres hiperdimensionais etéricos. Em outro planeta, cujo povo é chamado de Jadaí Nemes, totalmente positivos, que não é membro da Federação Galáctica de Mundos. Presente das Estrelas, página 286 a página 288. Agora vamos concentrar na pessoa que vive no 7º planeta. Os Anunnaki de Aldebaran. O Jadaí Anunnakene. Jadaí Anunnakene. História dos Anunnaki de Aldebaran. Como todos os Anunnakis, eles se originaram do planeta Ashtari, no sistema estelar em outra dimensão paralela, chamada de Imaru, e também ressoa em uma densidade superior. Eles entraram em nossa galáxia, em nossa dimensão, através de um portal no sistema de Orion, que eu já havia falado para vocês, e viveram temporariamente no sistema estelar de Sirius, lá em Sirius. No vídeo, no caso, a Helena, né, comenta isso, faz uma comparação para entender um pouco melhor. Ela disse que é como um nativo americano que migra para a Suécia. Então, se você é brasileiro e vai viver nos Estados Unidos, você continua brasileiro. Você não deixa de ser brasileiro. Você é um brasileiro que vive nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Ele ainda é um nativo americano. Anunnaki nessa comparação. Mas também é sueco, um sírio nessa comparação. Assim, os Anunnakis podiam ser chamados de sirianos, mas não de sirianos nativos. Assim como os humanoides que fugiram para todos os cantos da nossa galáxia para criar novos mundos e colônias após as guerras de Lyra, com os Sicars, os Anunnakis também se espalharam para muitos planetas em nossa galáxia. O grupo que acabou em Aldebaran teria primeiro vivido em um planeta em nosso sistema solar que foi explodido em pedacinhos. Ou seja, Maldek. Lembra de Maldek? Maldek e os seus restos, os restos de Maldek ainda são vistos no cinturão de asteroides. Isso teria sido feito depois de uma batalha terrível e os Maitre estariam fortemente envolvidos. Antes dessa destruição, eles buscaram refúgio em outro planeta. Escolheram o 7º planeta do sistema Aldebaran, Jada, que eles criativamente cunharam de Outpost 361. Isso pode dar uma impressão da enorme quantidade de colônias dos Anunnaki. Imagine só, meu nome. Outpost 361. Quer dizer que existem centenas e centenas de colônias Anunnakis no universo. Né? Embora não tenha certeza se eles começaram a contar em nossa dimensão, ou seja, já adicionaram suas colônias e postos avançados em sua própria dimensão de origem. Centenas. Aqui os nego novamente, eu já mostrei para vocês.
Assim como todos os Anunnaki, eles parecem ter uma língua em comum. A língua comum de todas as colônias Anunnakis é o Sumério, tá, meus amigos? Foi essa linguagem que Aldebaran Anunnaki usaram para escrever para Maria Orsik como fazer naves espaciais. Tudo isso por intermédio de rituais sexuais. Tá? Mas que é uma força muito poderosa, energia, viu? Que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Em breve a gente vai fazer uma palestra, a Eliette e eu, novamente com mais informações adicionais a respeito da energia criadora. Ok? Vai ser um webinar, acho que de 5 a 6 horas. Só falando sobre isso, rituais práticos de como que você pode utilizar essa energia a seu favor e ao favor do universo. Uma energia poderosa. Aliás, a Frota Negra, que se tornou um dos maiores adversários da Federação Galáctica de Mundos, surgiu na Terra através do poder da energia sexual. Então essa mesma energia pode reverter completamente esse processo, através do amor. Ainda na união sagrada. Sagrada. Aqui não, aqui na perversão. Devido às informações fornecidas pelos Jadaí Anunnakis, aqui está a carta, tá, meus amigos? As cartas que a Maria Orsik recebia. Em transe. Transe. Quando ela ficava, eu ia usar um termo aqui, meus amigos, mas assim, entrava em transe quando ficava com o pessoal lá, fazendo um ritual. Entenderam? Um trocadilho aqui, mas não cabe muito bem. Aqui. Devido às informações fornecidas pelos Jadaí Anunnaki, os Aldebaran Anunnaki, com a ajuda de Sicários, os Nebos e os alemães, aqui, tá? Aqui, tá aqui o nome, tá? Conseguiram construir uma frota espacial real com sede em Ceres, um grande planetoide na zona de asteroides, que foi exatamente ali que o Tony Rodrigues foi escravo, tá? Que fez entrevista há pouco tempo aqui para vocês. Zona de asteroides, talvez fosse em memória do antigo planeta Aldebaran Maldek. Talvez sim, em memória, né? Tem uma lembrança, vamos pegar Ceres. É o que restou de Maldek. Ceres é um planetoide do que restou do cinturão. Aliás, o Ceres fica no final do cinturão de asteroides. Muito provavelmente foi uma homenagem aos nossos ancestrais. Você pode ter uma boa impressão da vida, os nossos deuses, no caso. Impressão da vida em Ceres. Se ler o livro do contatado Tony Rodrigues, em agosto, Ceres foi libertada por uma aliança de pessoas em Ceres com a ajuda da Federação Galáctica de Mundos. A expulsão dos Anunnaki de Aldebaran, da Federação Galáctica de Mundos. Como disseram Alex Collier e Helena Danan, esse grupo Anunnaki de Aldebaran foi removido da Federação Galáctica de Mundos em julho de 2022. Então tinha esse grupo, olha só, meus amigos, eles enganaram, porque eles tiveram que ser o quê? Expulsos da Federação Galáctica de Mundos. Eles eram infiltrados, enganaram a Federação Galáctica. Olha só, meus amigos. Até o tempo eles tinham uma dúvida, né? Fator de dúvida, até que eles foram expulsos definitivamente. Até então eles receberam benefícios da dúvida, mas sua ligação com a Frota Negra era suspeita. Aparentemente foi descoberta que certas forças da Frota Negra surgiram para o planeta dos Anunnakis em Aldebaran Jada, e que desequilibrou o que já questionava o equilíbrio de confiança em desvantagem desse grupo Anunnaki. Eles aceitaram a decisão de retirar suas naves da frota da Federação Galáctica de Mundos para voltar para casa. Não apenas os grupos Anunnakis foram removidos da Federação, mas o grupo Ahel, em outro planeta orbitando Aldebaran, também não era mais bem-vindo. Todos eles foram expulsos. Todos. Não tinha negociação. Então eles negociavam com a Federação Galáctica de Mundos. Vejam só, meus amigos. E foram todos expulsos. Tem pessoas que voltam atrás. É questão de livre-arbítrio, né, meus amigos? Depois de vários erros. Porque assim, meus amigos, sabe eles eram tipo assim, deixa eu explicar para vocês. Tá? Já viu aquele que quer servir dois senhores? Nós cooperamos com a Federação Galáctica de Mundos, mas a gente faz as nossas falcatruas aqui por baixo dos panos, a gente ajuda o pessoal escuro, indiretamente, nunca diretamente, indiretamente. Então foi somando as coisas, até que eles foram expulsos em definitivo. É claro que eles sabiam disso, mas queriam, porque sempre existe aquele negócio, né, meus amigos? Você espera o melhor das pessoas, espera que a pessoa mude, tome consciência, mude de rumo, e esses seres são pacientes, muito pacientes. Por isso que eles esperaram tanto para tomar essa decisão, dessa expulsão formal desses seres de Aldebaran, da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem, deixa eu já encerrando. Faltam poucos, tá, meus amigos? Tem mais informações aqui. Lacerda diz também que estamos numa batalha entre facções extraterrestres, positivas e negativas, e que, por hora, seria uma espécie de batalha fria. Mas, em breve, essas facções entrariam em vias de fato, e apenas uma seria vitoriosa. Pode existir um, né? Lembrei do Highlander. Apenas pode existir um. Apenas um sairá vitorioso, triunfante dessa batalha. Essa batalha iria ser sentida na superfície do planeta e começaria 20 anos depois da entrevista, ou seja, em dezembro final de 2019. E o que aconteceu em dezembro de 2019? Quem tem memória sabe muito bem. Começou a batalha híbrida, de quinta geração. A guerra que se arrastaria por alguns anos. E no final, as forças positivas iriam prevalecer. Mas isso dependeria de nossa colaboração humana, posicionamento, postura e nível de consciência. Aqui está a foto, tá? Ilustração do Victor, protetor do Jean-Charles Moyan, que também é um reptiliano. Muito bem. Aqui o lento colapso de Nebo. Eu já vou dar um tempinho, tá, meus amigos? Na próxima live eu vou terminar. Falta um restante aqui,
para não ficar muito extenso, porque terça-feira eu sei que a maioria vai ter que acordar cedo, né? Já estamos com quase 1h40 nessa live, ok? 1h40, estamos estendendo bastante, né? Ainda tem bastante slides pendentes ainda para serem expostos. Então, vou deixar esses slides pendentes para a próxima terça-feira, ok, meus amigos? Gratidão pela presença de todos vocês. Aí, o Alex Collier vai falar que o nosso planeta é o epicentro de tudo, que a resolução do nosso planeta vai propiciar a resolução de todo o mal, de tudo que tem de ruim no universo. Então aqui é como se fosse a fórmula. Vejam só, meus amigos. O nosso planeta, é interessante isso, tem várias raças diferentes. Né? Somos 22 raças. Aqui é como se fosse um tubo de ensaio para o que acontece no universo inteiro. O que é resolvido aqui ressoa, ecoa em todo o universo. Compreenderam? Então, indiretamente, tudo que acontece aqui reflete no universo inteiro. Por isso, o nosso universo se tornou o epicentro desta batalha, ok? Então, esses slides pendentes serão apresentados na próxima terça-feira. Gratidão a todos os amigos que cooperam com o canal Denis Viana Mundo Secreto. É o nosso canal, para quem não sabe ainda, ele não é monetizado. Né? Gratidão a todos aqueles que nos ajudam para a gente continuar com esse trabalho. Gratidão a todos aqueles que... a equipe de redação, os moderadores. Ok, meus amigos? Um beijão no coração de cada um de vocês. E até quinta-feira, na live de perguntas e respostas. Vamos fazer assim. Eu termino esses lives na live de perguntas e respostas. Pronto, fica fácil. Ficou melhor. Quinta-feira deve ficar fresquinho na memória de vocês. Dia terça, daqui um dia. Né? Quinta-feira tá pertinho. Ok, meus amigos? Nessa quinta-feira, a gente encerra os slides, onde darei a oportunidade de vocês fazerem as suas perguntas e seus questionamentos. Ok, meus amigos? Um beijão no coração de vocês. E até quinta-feira. E no sábado nós teremos o nosso especial de exopolítica, como de costume, ok? Com as atualizações do FUFOR, de outras notícias, né? São muitas, são muitas informações, ok? Gratidão.